casa. Né? Mas no computador dá para ver um pouquinho melhor. Gente, então é o seguinte, a gente vai retomar o finalzinho da nossa aula da semana passada, que a gente estava falando sobre arte rupestre. Antes de entrar nessa... Opa, errei aqui. Antes de entrar nessa parte da aula de hoje, que é aquele vídeo que eu mandei para vocês. Amores, agora que eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver quem está entrando, mas eu consigo, geralmente eu consigo ver a... Estão ouvindo, gente? Dá um gritinho. Sim? Tá. Não. Só um minuto, que eu vou... Acho que entrou alguém aqui. Só um segundo. Ó, permitir, depois eu volto a apresentar. Claro. Permitir. Oi, amor. Aquela imagem que você mandou que tinha aquela cara no meio do centro. Qual? Olha, um calendário maia. Que tem umas Ai, figuras. sim! Tu viu? Eu já vi isso Viu que aí. legal? Na Uhum. hora Não, que tu é que tá- botar aí o negócio do livro de História da Arte, não deu pra ouvir, mas apareceu que tava o áudio desligado no canto do Ah, som tá. do... Agora voltou, né, o áudio. Tudo certo, então. Isso, Doutora. Igor, aquela é um calendário maia, tá? É uma das obras que aparecem naquele vídeo enorme que tem várias obras, tá? Um jogo que eu tava jogando ontem, no sábado, nós só deixa jogar no sábado e no domingo, eu tava coletando umas pedras maia. Olha. E no tempo passado, o povo maia era mais inteligente que nós. Já tinha Muito mais cultura que desenvolvido, nós. né? E isso era um povo que tinha uma Sim. cultura muito desenvolvida, né? A gente estuda essa galerinha toda na disciplina de artes lá no 8º ano. A gente vai estudar os povos pré-colombianos, que a gente chama, e a arte pré-colombiana. E aí já foi aí nessa imagem que a prof, nesse vídeo que a prof mandou para vocês, foi um pouquinho sobre essas obras também, tá? Também estão ali naquele vídeo da história da arte. Né, amores? E uma coisa que eu queria saber, como Fala. eles morreram se era mais desenvolvido que a gente? A gente teve toda uma situação de conquista, sabe? As conquistas, não, né? Invasões mesmo. Quando Territórios. tiveram de territórios, e aí, assim como os indígenas aqui, né, na nossa terra, no Brasil, foram muitos dizimados e muitos tiveram as suas culturas negadas, lá também aconteceu a mesma coisa, tá? Em alguns momentos aconteceu essas situações, tá? Igor, meu amor, vamos para a história, para a pré-história, que é o nosso assunto do momento? Depois a gente pode tirar outras dúvidas, tá? Só para a gente conseguir fazer a nossa aulinha de hoje. Obrigada, meu amor. E aí, presta bem atenção, porque daí a prof... porque daí a gente vai depois conversar sobre todo esse vídeo, tá, Igor, que a prof mandou aí para vocês e pessoal, tá? A gente vai fazer um exercício só com esse vídeo. E aí eu vou dizer para vocês o que que é. Então agora, por favor, desativem os sons de vocês. A prof vai compartilhar. Cuidado para não mandar para a prof, não desligar o microfone da prof, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é com as imagens que a gente vai estar falando sobre a pré-história, tá? A gente conversou um pouquinho semana passada sobre esse assunto, só que a gente não concluiu uma partezinha lá da pré-história, né, da arte no rupestre. Desligado o áudio fora do vídeo. Amores, não tem áudio vídeo, tá? É só eu que vocês precisam ouvir. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. É só para enxergar o vídeo, mas ele não tem áudio, tá bom? Vocês têm que ouvir a prof daí. Se estiverem ouvindo a prof, tá tudo certo. Então, esse período, a gente estudou um pouquinho sobre a história da arte nesse período da pré-história, a prof falou que era a partir desse livro da Graça Proença, e aí a gente viu várias coisas lá da história no Neolítico, né? Aliás, da história do Paleolítico
esse período aqui, ó, da Pedra Lascada, né, Paleolítico Superior, que é onde tiveram as primeiras manifestações artísticas. A gente conversou sobre isso, que era uma arte muito simples, que geralmente eram os caçadores que faziam as pinturas, e eles acreditavam muito que a pintura que eles estavam fazendo era o próprio animal. Então, se eles pintassem o bisonte, lá, o bicho aquele, eles iam conseguir caçar o bicho, né? Então, era uma pintura que estava voltada para a religiosidade, para a magia, para a natureza. Ó, a própria mulher aqui, essa Vênus de Willendorf, que eles faziam, essa escultura, é bem pequenininha, gente, é uma escultura bem, bem pequenininha. Eles faziam também muito voltada para a questão da natureza, né, da fertilidade, por isso ela tem um peito lá farto, um quadril farto, porque estava muito voltada para a questão da fertilidade, da reprodução, né, eles pensavam muito era uma arte muito vinculada com a natureza, né, com o ritual, com a magia, tá? E aí faltou a gente falar um pouquinho melhor, e tem alguém querendo entrar, será? Só um segundo. Assim a gente vai indo, né, pessoal? Vai e volta. Não, tá tudo certo, não tem ninguém querendo entrar. Então a gente segue. Presta atenção, escuta a prof. Ops. E aí a prof troca a aula, mas tá aí, voltamos. Tá? Estão ouvindo? Tudo certo? Qualquer dúvida? Aqui, gente, o chat é para conversar e tirar dúvidas, tá? Não fiquem falando bobagem. Conversa com a prof sobre o que a gente está falando aqui em aula, tá bom? E se tiver dúvida, pode colocar no chat para a gente conseguir seguir essa apresentação e começar a parte da linha do tempo que a gente tem para fazer hoje. Então, lá no período da arte no Neolítico foi esse outro período da pré-história, né, que a gente tem. Foi um período, então, que o ser humano ele passou a se fixar em determinados locais, né? Antes ele era nômade, ele ficava andando e procurando por comida, ele começa a produzir o próprio alimento, a domesticar os animais, então vai ter o início da agricultura nesse momento, ele vai estar mais estável, vão ter as primeiras construções de casinhas, primeiras casas, primeiras construções de casas vão ser nesse momento, né? Porque antes eles ficavam, como eles ficavam mais andando, eles não tinham tanta necessidade de ter um lugar, eles iam procurando lugares cobertos, como as cavernas, esses outros espaços que eles podiam ficar seguros, e agora eles, então, como pararam num lugar, eles começaram a aprender a construir casas, aprenderam muitas outras formas de manipular instrumentos, teve a invenção do fogo, então com fogo já vieram outras técnicas, né, que eles foram aprendendo, outras formas de fabricar cerâmica também, e aí a arte foi se modificando, olha só. A gente vai ter mais tempo, né? O ser humano vai ter mais tempo, ele vai observar mais a natureza, porque ele vai ficar mais parado, ele vai ter o alimento que ele produziu, ele não vai ter que ficar sempre caçando, sempre produzindo, né? Procurando por comida. Então, ele vai ter mais tempo, vai abstrair mais, vai ter mais tempo para pensar sobre outras coisas. E aí, nas imagens que eles vão pintar e desenvolver nesse período, vão ser imagens um pouco diferentes, tá? Vão ser imagens que vão ter mais abstração, umas formas mais geométricas, olha só essas linhas mais compridas, tá? Eles vão retratar nessas imagens as danças que eles faziam coletivas. Oi, amores, alguém tá querendo entrar? Eu aqui, o Eduardo. Eu tenho uma dúvida. Como é que eles conseguiam fazer essas pinturas sem tinta? Eles usavam os materiais que eles tinham na natureza. Então, eles pegavam, por exemplo, terra, aí eles usavam com gordura animal, que a gordura do animal ficava... Ó, a Manu tá tentando entrar. Oi, Manu, chegou? Chegou? Não saía, né? Clara, com uma dúvida. Pode falar, amorzinho. Vai ter prova esse ano? Nós estamos fazendo esses trabalhos por enquanto, tá, amores? Por isso que é importante vocês irem mandando os trabalhos que a gente está
fazendo, pedindo para vocês, tá, Manu? Depois a gente vai ver. Manu, quem que estava falando? A Laura, eu acho, né? Oi, Manu, bem-vinda. Oi, Estamos falando sobre a arte rupestre, tá? Lembrando lá o que a gente trabalhou a semana passada, tá? Tá, galera? Vou seguir aqui, Sobre a avaliação, meu amor, então é importante... Sobre a avaliação, é importante, então, vocês irem mandando esses trabalhos, tá, gente? É uma situação muito diferente, a gente está tendo um momento na nossa... no mundo inteiro, né? Muito diferente, que a gente não está conseguindo ter aula presencial, então a avaliação também vai ser diferente, tá? Então é importante vocês irem mandando os trabalhos, porque daí a prof vai sabendo como vocês estão estudando, como vocês estão indo e entendendo as coisas que nós estamos trabalhando, tá? Então tem muito a ver com isso. Vamos seguir, gente? Vamos seguir. Presta atenção aqui que a prof vai seguir falando da arte no Neolítico, tá? Aí, aqui. Foi? Foi. Então, vocês veem, dá para ver que mudou um pouco o jeito de fazer aí as obras de arte. Elas estão mais com traços mais alongados, né? Elas estão mais... vão tratar sobre situações do dia a dia, então as colheitas, o plantio, né? Olha aqui, dá para ver que tem várias pessoas em volta, olha que legal. Não dá para ver aqui, pessoas com arco e flecha, é um desenho mais alongado que eles vão ter, né? Eles também vão desenvolver técnicas para usar, para fazer as esculturas, além da cerâmica, eles também vão usar o metal, porque agora eles sabem, eles conseguem lidar com o fogo, então vai começar a aparecer essas primeiras esculturas de metal aí também, tá? E aí eles faziam de duas formas diferentes, umas eles tinham as forminhas de barro, então fazia com o barro a forma, no formato que eles queriam lá a escultura, fundiam o ferro, botavam o ferro, esquentavam um fogo muito quente, e quando tivesse derretido, colocava na forminha de barro, deixava secar, quebrava a forma de barro e dava essa escultura. E tinha uma outra forma que era com a cera invertida. Já abro para te tirar dúvida, tá? Vou só seguir para a gente finalizar isso. Tá, amor? Já abro para todo mundo conversar daí com a prof. E aí, gente, a segunda forma era essa de cera perdida, que aí era uma forma que eles faziam lá, uma forma diferente, que ao invés de ser só a forminha de barro, eles botavam na cera, aí a cera derretia e formava lá a escultura em metal, tá? Então, além da cerâmica, que era produzida lá desde o Paleolítico Superior, agora tem também as esculturas em metal, tá? Então, essa é uma mudança que aconteceu aí na história da arte. E as primeiras, na arte rupestre. E as primeiras construções, olha ali, tinham duas formas de construir, né? Essa aqui, ó, do cone truncado, que aí eram várias... Tinha esse jeito de fazer, ó, que eram várias pedras que eles iam colocando uma em cima da outra, né? Não sei muito bem, provavelmente com a própria cerâmica, eles iam colando essas pedras uma na outra. E tinha essa aqui, ó, que eles usavam pedras grandonas, ó, e posicionavam duas na vertical e uma na horizontal. E eles usavam isso como proteção de moradia mesmo, tá? Sora, já falei da questão da avaliação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca ali no chat, tá? Para a prof conseguir finalizar. Aqui terminamos, então, essa parte da arte rupestre, tá, amores? Querem conversar com a prof agora? Sora. Oi. Fala, Eduardo. Opa. Sabe aquela lá que tu disse lá das pedras que estavam inclinadas? Isso, sim. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que eu sei onde é que elas ficam. Onde elas ficam? Eu tenho uma dúvida se é na Inglaterra ou na Escócia.
Ah, prof, vai ter que ver aqui onde que é, peraí. Que eu não tenho E a certeza outra de onde, dúvida também. qual que é aquela foto específica, né? Peraí que eu vou dar uma olhada aqui que a prof tem naquele livro. Inclusive, gente, ó, lembrando que aquele livro que a prof compartilhou com vocês, da História da Arte lá, é o livro que a prof tem usado para fazer as nossas aulas, né? Porque a gente tem usado como referência. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode chegar lá e dar uma olhadinha naquele livro. A prof mandou por PDF, eu mandei de novo lá no grupo, né? Todo mundo recebeu esse livro, tá? Gente, então era mais ou menos isso. Dá uma olhadinha aqui, se eu achar aqui eu já te digo, tá? Onde é que era aquela imagem lá que a prof pegou. E tenho outra dúvida, se tu conhece Aqui, ó. o cara que fez aquela escultura, eu acho que era de metal, que o cara fica assim, ó. Ah, aquela lá da arte grega, tá, meu amor? A gente estuda mais sobre ela lá no 7º ano. Sim, a arte grega, do pensador, né? Ó, deixa eu achar aqui primeiro a dúvida. Deixa eu ver se tem escrito onde que era essa imagem que a prof compartilhou para vocês. Se eu achar, eu já falo aqui, mas estou procurando. Enquanto isso, alguém tem mais alguma outra dúvida? Ô, Sora, lembra Oi. que ela tem uma atividade de história que a gente... Peraí, gente, um por vez. Dá pra falar um de cada vez? Ai, não fiz, ó. Olha, É lá na Sardenha. Olha ali, que lindas essas imagens. Quem que tá compartilhando essa imagem? eu, Sora, meu desenho. Que lindo, Laura, teu desenho. Esse é o desenho do muro que tu fizeste? Era tipo esses que tu mostrou, assim. Uhum. Ô, Sora, o que tu falou antes da Gardênia, Sardenha? Sardenha, tá? É num lugar lá perto, é na Europa que fica esse lugar, tá? Que é a da imagem que a prof compartilhou para vocês ali, tá? Então, só para tirar essa dúvida que o Eduardo ficou. Lindo o teu desenho, Laura. Igor, fala, meu bem. Aquela mulher... Vocês estão me vendo, né? Peraí. Sim. Aquela mulher de pedra, onde ela fica? Essa lida de pedra, vamos ver onde é que estava situado. Isso tudo, gente, está lá no livrinho de vocês, tá? Que a prof mandou. Então, caso tenha uma dúvida, como é que era o nome de tal escultura? Como é que era que artista fez isso? Que artista fez aquilo? Tá tudo lá naquele livro, tá? Ou, por exemplo, a escultura aqui, a Vênus de Willendorf, tu quer saber? O Igor, né? Ó, essa Vênus de Willendorf foi encontrada na Áustria, tá? Também lá pela Europa, lá, tá? Certo, galera. De resto, entenderam mais ou menos? Entenderam as características ali da arte rupestre? Era uma arte muito primitiva ainda, né? Recém o ser humano estava começando a produzir as suas obras, seus trabalhos artísticos, tinha muito a ver com o cotidiano da pessoa, né, que estava fazendo ali dos seres humanos, tinha a ver com as colheitas, tinha a ver com a natureza, tá? Eram obras muito que apareciam, que eram feitas muito nesse sentido, tá? Agora, tudo certo, então? Ô, Sora. Oi, Eduardo. Sabe aquele livro aí que tu falou da história da arte? Sim. Eu não tenho ele, tipo, livro na vida real, mas eu tenho ele pelo WhatsApp. Isso, a prof mandou ele pelo WhatsApp. Exatamente, a prof mandou um PDF, então todos vocês podem acessar. Porque não era para comprar o livro mesmo, tá? A prof mandou ele pelo WhatsApp, certo? Amores, então vamos ao segundo exercício, tá? Agora a gente estudou um pouquinho sobre a arte rupestre. E aí, depois disso, depois que a prof mandou para vocês esses trabalhos da arte rupestre, desliguem os microfones, amores, por favor. Tá bom, peraí. Obrigada. Depois que a gente mandou essa da arte rupestre, a prof encaminhou para vocês a linha do tempo da história da arte, lembra? Eu mandei um vídeo para vocês, quem não lembra, a gente vai tirar essa dúvida agora, tá? Eu mandei um vídeo para vocês explicando um pouco sobre o contexto mais geral, assim, se a gente fosse ver
num contexto mais geral, como se a gente tivesse entrado numa máquina do tempo e a gente pudesse ver como que era produzida a arte. Deu uma travadinha, não sei se eu ou vocês. Deu? Estão me ouvindo? Responde ali no chat para mim, se estão ouvindo, que deu uma travadinha. Tudo certo, tá. Então, algumas travadinhas têm a ver com as internets de vocês, então. Nesse exercício que a prof mandou para vocês lá durante a quarentena, era para vocês olharem aquele vídeo que eu explicava, assim, os marcos mais importantes que dividem um período histórico do outro, e depois que vocês olhassem os vídeos, vocês iam ter que me dizer onde que ficava a arte rupestre. É bem fácil, tá? Essa parte para vocês. Tem turmas que é um pouco mais difícil esse trabalho, porque a gente fala trata da história da arte num período posterior, assim, né? Aí um pouquinho mais difícil, mas vocês é mais fácil. Fala, meu amor, quem tá falando com a prof? Na verdade, essas pinturas em rochas tem quase toda parte do mundo, né? Porque tem no Brasil também, né, Eduardo? Tem bastante, tem sítios arqueológicos aqui também. Quando, na idade das cavernas, né? Eles costumavam pintar como tu ficou ali, né? Mas, sendo mais específico, tem quase toda a parte do mundo. Tem vários lugares do mundo mesmo. Essas foram encontradas pelos historiadores e arqueólogos, essas cavernas. Em alguns lugares, essas cavernas elas são preservadas, então ninguém pode entrar para não estragar esses desenhos e não destruir esses desenhos que são tão antigos, né? Tá, meu amor? A Giovana quer falar comigo, né, Giovana? Fala comigo então um pouquinho. O que tu ia perguntar, meu bem? Giovana? Não tô conseguindo te ouvir, talvez esteja travando. Todo mundo escreveu os nomes? Quem tá aqui? Só tem 19 alunos, Sora. Sim, amor, sim. Tá, Giovana, tá. Qualquer coisa, Giovana, escreve ali do ladinho, tá? Se tu quiser perguntar, fala ali no chat para mim. Escuta bastante agora, tá, gente? A prof vai propor um exercício. Desliga o microfone ali, Eduardo. Obrigada, amor. Quem mais? Não tá todo mundo com o microfone desligado, né? A prof vai propor um exercício, tá? Então presta atenção. Eu vou colocar para vocês, antes de explicar sobre a linha do tempo da história da arte, que a gente vai entrar agora, a gente vai fazer um exercício, tá? Que tem a ver com aquele vídeo que eu mandei para vocês. Então, vai funcionar da seguinte forma. Presta atenção. Número 1, a gente olha todas as imagens daquele vídeo, tá? Eu vou passar aqui para vocês compartilhando a minha tela. Então, nós vamos olhar tudo que as obras que a prof escolheu para fazer essa linha do tempo a partir das obras, das imagens, tá? E aí a gente vai observar, vai tentar observar o que mudou durante os períodos. O que foi mudando, que vocês observam nos trabalhos, tá, gente? O que foi mudando nas obras ali, tá? Nos trabalhos, nas obras, na arquitetura, tá? Que foi passando o tempo e as coisas foram mudando, assim como a sociedade foi mudando, as situações foram, várias coisas foram acontecendo no mundo, os artistas também foram mudando a forma de fazer a arte, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício. E aí, vocês vão me dizer o que vocês observaram que mudou, tá? Só a partir daquelas imagens. E não existe certo e errado nessa nosso exercício. É importante a gente observar, né? Perceber, e a partir desse exercício de olhar essas várias obras que a prof escolheu, que obviamente, né, gente, não tem como botar todas as obras que foram produzidas no mundo inteiro e todos os artistas, não tem como. Então, a prof escolheu algumas. E a gente está fazendo um recorte bem eurocêntrico, por enquanto, tá, gente? Então, a gente está falando das obras de artes produzidas muito ali a partir dessa visão mais eurocêntrica, mais a partir da produção da Europa, tá?
em outras oportunidades, a gente vai conversar também sobre as obras de arte produzidas em outros lugares, inclusive no Brasil, inclusive dos nossos indígenas, inclusive da produção artística africana, que às vezes a gente não está, que por enquanto a gente não está entrando, tá? Mas essa linha do tempo que a prof trouxe agora para vocês, a partir dessas imagens, é um recorte desse período. E também é um recorte, né? Uma parte, a prof fez escolhas que tem a ver mais com as artes visuais. Então, vocês não vão ver obras de dança, vocês não vão ver teatro, né? Mas existiu produção de teatro e de dança nesses períodos também, tá? Mas a prof vai fazer esse exercício a partir das obras mais artísticas e um pouquinho da arquitetura, mas pouquinho, perto do que poderia ser. Então, número 1, olhar. Olhar os exercícios. Desliga o microfone, meu amor, por favor. Para a gente seguir. Depois a gente tira as dúvidas. Se tiver dúvida, escreve ali no chat, tá? Porque senão a prof não consegue continuar a aula. Professora, se entrar no chat, não vai sair da aula? Não sai da aula. Se tu entrar no chat, tu pode escrever coisas, conversar comigo, Eduardo, e não vai sair da aula, tá? Tá, entendi. Certo? Porque daí a prof consegue continuar conversando com vocês, tá? E aí depois, no final, a gente abre também para vocês também falarem. Então, número 1, olhar todas as obras. Essa história, como se fosse como se a gente estivesse fazendo uma viagem. Então, vai começar lá do tempo mais antigo até o tempo mais atual, as imagens. Número 2, fica com um papelzinho anotando. O que vocês observam que mudou? O que foi mudando? Tá? Dá uma olhada. O que mudou de temática? Né? O que foi mudando de técnica artística? O que vocês enxergam nas imagens que foi mudando, tá? Certo? Então, vamos lá. Presta bem atenção. É aquele vídeo que a prof mandou para vocês, tá? Então, quem por acaso não conseguir ver agora, vai ter como ver depois, tá? Dá um tempinho, Tá travando, Sora. Segura o coração. Sim, a prof tá esperando. Ó, agora vai. Ó, tá? Vai. Então, presta atenção. Observa o que foi mudando. Linha do tempo, história da arte. O exercício agora é olhar uma viagem na história da arte. Como as obras foram mudando? Quais mudanças vocês observam? Então, olha lá. Tem coisa que a gente está estudando, inclusive, e tem coisas para frente que vocês ainda não estudaram na história da arte, mas talvez já tenham visto. Observa bem e vai anotando. O que vocês percebem que vai mudando? O vídeo não tem som mesmo, tá, gente? É só para a gente olhar as obras. Tem obras arquitetônicas, tem esculturas, e tem principalmente o que mais tem, que vocês vão ver, são os trabalhos de pinturas e desenhos, tá? Dá uma olhadinha ali.
que está mudando desde as primeiras imagens até agora? Vai observando e vai anotando o que vocês percebem. Fala aí com a prof, ouviram? Estão vendo? Viram tudo? Sim. Eu percebi Agora é o momento, vamos conversar. mudou. Então fala, Eduardo, vai lá. Sabe aquele... Como é que eu posso dizer? Sabe aquela imagem lá que tem um monte de... Sabe aquela guerra lá que tu mostrou que tem uma bandeira francesa? Isso, sim. Eu percebi que todos os carinhas estavam com a baioneta na arma, né? Isso Tu observou bastante aquela imagem. Sim. E o que tu vê de diferença, Eduardo, daquela imagem para as de antes? O que mudou ali que tu acha que mudou? mudou só o carinha sem a baioneta, porque tinha vários com baioneta, né? Também eu percebi que numa outra imagem, o carinha, eu acho que ele devia ter, eu acho que ele tava olhando pra frente, mas ele tava com o pescoço virado, tipo a cabeça virada pra trás. Ah, sim, também. Isso. Tu fez uma leitura daquela imagem. Isso. Tá tudo certo, Eduardo. Agora vamos falar isso. Agora desliga o teu microfone para outro colega, outra pessoa falar. Gente, se alguém travou no momento, não tem problema, tá? Faz esse exercício depois. Olha de novo esse vídeo e tenta pensar o que modificou. Quem mais vai falar agora? Que achou de diferenças, que foi mudando? Vai lá, Igor, pode falar. Senhor, posso? Pode. Fala tu primeiro, Igor. Isso, tá aí, ó. Você definam quem vai falar primeiro e aí só falar, tá? Não tem problema. Tá. Quero que todo mundo fale, agora é o momento. Será que eu percebi nas outras leituras para ti agora? Que estavam dando mais detalhes, mais cores. Detalhes mudaram. Onde que tinha mais detalhes e mais cores? Não, desde aquela época que eu estava na caverna, era só riscos. Agora começa a ter mais esculturas, mais cores, mais detalhes. Sim. Sim, então assim, lá nas cavernas não tinha muita material disponível também, né? E nem técnica muito evoluída. E aí depois a gente vê que mudou um pouco a técnica, então tem um uso de cores diferentes, né, Igor? Isso foi modificando, sim, com certeza. Quem mais quer conversar e observou mais alguma coisa? Só um pouquinho, Eduardo, deixa o Igor terminar, tá? Mais alguma coisa, Igor, que tu tenha observado? Não, senhora, só isso. Isso? Fala agora quem que estava na fila. Espera só um pouquinho, Eduardo, que tem mais gente que queria falar. Depois volta para ti, tá? Só para todo mundo participar. Então vai lá, quem que disse eu? Pode falar tu. Depois vai a Laura, tá, Laura? Sou eu, senhora Laura? Não, mas... era tu mesmo, tá? É que eu tava enxergando o nome e não tava te vendo. Agora eu tô te vendo. Pode falar, Laura. Eu percebi que naquele do balanço aparece no filme da Frozen e também aquela das mulheres com pena aparece no filme Princesa e o Sapo. Olha que legal! Eu nem sabia. Que joia, isso é legal, ó. Por que é importante a gente estudar arte também, Laura? E tu percebeu alguma mudança
o que mudou de que nem o Igor falou que achou que os detalhes estavam diferentes, de cores? O que tu viu que tu achou de mudança? São mais profissionais, assim, criaram mais coisas. Onde que tu acha que os detalhes são mais profissionais, mais técnicos? Eu gostei muito daquele quadro, eu olhei bastante do da Frida, das duas Fridas. Ah, olha, é lindo, né? Eu não sabia que era Fridas, pensei que fosse só uma mesmo. As duas Fridas é o nome daquele quadro, tá? E a Frida tem uma característica bem específica de como de desenho, de pintura, né? E a gente vai estudar ela lá mais no modernismo, mais quando a gente estiver no 9º ano. Mas é muito bonito aquela imagem, né? E ela é uma artista muito conhecida e que tem as obras muito divulgadas, né? A gente conhece bastante. Isso, Laura. Olha que legal. Deixa eu comentar em relação ao que a Laura falou. Olha como é legal a gente estudar a arte e reconhecer que muitas vezes nos filmes que a gente vê, às vezes nos lugares, a gente está andando e vê comerciais, e vê campanhas, e vê coisas, e aí a gente reconhece as obras que são referência para fazer essas outras coisas atuais, né? Então ela viu lá no da Frozen que a pessoa que produziu esse filme usou a obra lá do balanço, né? Que ela reconheceu. Então, olha como é legal. Pode falar. Tem uma cena que a Ana imita o quadro do balanço. Ai, sim, isso aí, olha que legal, né? E é muito legal porque daí a gente estuda na história da arte, estuda na disciplina de artes e depois vê um filme que tem essa referência. Isso é legal, porque, gente, a gente amplia o nosso repertório imagético, a gente conhece mais coisas, olha mais coisas, sabe de onde vêm as referências para as pessoas criarem, né? Isso é muito legal. Obrigada, Laura. Quem mais quer falar? Sora. Oi, Eduardo, fala. Eu percebi outra coisa também que eu esqueci de comentar contigo. Sabe Pode aquela falar. coisa gigante preto e branco que tinha 2 caras? Que Coisa parecia gigante uma preto e branco que tinha câmera 2 caras. fotográfica antiga. Ah, sim! Era da invenção da fotografia, sim. Sim. Porque até aquele período... Eu também percebi que tem uma coisa que a gente estudou em aula, lá na escola. Aquele negócio do filme. Aquele negócio do quê, meu amor? Não ouvi. Um filme que fica Isso! Sim, Eduardo, sabe por quê? Desliga um pouquinho teu som agora enquanto a prof fala. Porque até aquela foto que a prof botou lá daquele pessoal lá com aquele monte de... Não tem problema, tá, gente? Se a internet cair, vocês em algum momento saírem, voltarem, tá? Porque tá meio complicada a situação. Depois dá uma olhadinha na aula que fica gravada se der algum problema. Até aquele momento, todas aquelas obras, aquelas imagens que foram feitas antes daquele momento, era antes da invenção da fotografia. Então, ó, não existia a máquina fotográfica, gente, até aquela imagem que a prof botou lá para vocês, daquela máquina grandona fotográfica lá. Que talvez tenha sido uma das primeiras máquinas fotográficas da história, tá? E aí até ia pensar que fosse um avião, Sora, aquele troço lá, porque parecia enorme, né? Agora a gente tem agora o celular desse tamanhozinho aqui, tem vídeo, tem foto, tem tudo, né? Na época, não. Então, isso é legal da gente observar também. Então, antes disso, não tinha foto, não tinha máquina de fotografia, não tinha cinema, tá? Então, legal essa observação. Quem mais vai querer participar e falar? Milena quer falar alguma coisa? Anne, quem mais tá aí? O que observaram de mudança? Vocês viram que tem tem um tema que é muito recorrente, que aparece muito em muitas obras. Qual é esse tema? Tema religioso, prof. Tema religioso, né, meu amor? Isso, Milena. O tema religioso, e é uma religião específica. Qual religião que é? Que aparece mais, né? Ali. Católica. Isso, gente. Sabe por quê, Milena? Sabe por quê, gente? Porque teve um grande período da história da arte na Europa. Desliga um pouquinho, meu amor, que tá dando microfonia. Obrigada. Teve um grande período da história da arte na Europa que foi
muito vinculada à questão da religião católica, da religião cristã, de disseminação dessa religião, tá? Então, tudo que era produzido de artístico, até da arquitetura mesmo, muitas igrejas eram produzidas, eram vinculadas à disseminação da religião cristã, tá? Então, isso aparece bastante. Tem um período longo da história da arte que tem bastante produção relacionada às temáticas mais religiosas. E aí, mais atualmente, nas últimas imagens que a gente vê, não tem tanto, né? Daí tem outros temas ali. E antes também, lá na antiguidade, lá antes da pré-história, também não eram temas relacionados necessariamente à religião cristã, né? E que mais, gente? Mais alguém tem algum outro comentário em relação a isso, todas as imagens que a gente viu? Fala, Eduardo. Eu também percebi, né? Tem uma imagem lá que passou da Praça de São Pedro, lá na Itália, né? Eu também percebi que tem um monumento bem no meio. Tem monumento, sim. Eram obras monumentais, Eduardo. Eram obras arquitetônicas monumentais. Nesse período, a Igreja Católica estava passando por uma crise de mudanças, né, estruturais, assim, teve a reforma protestante, mais adiante vocês vão estudar isso tudo. E aí também eles quiseram mostrar uma imagem de muito poder. Então, assim, são obras enormes arquitetônicas, e aí tem muitas esculturas. A gente observa bastante isso. Teve um detalhe que eu percebi. Fala, Eduardo. Que tudo no meio, né? As casas na praça eram redondas. Ai, sim. Faziam um círculo. Sim. E no meio tinha uma estatuazona, né? Isso, sim. E daí, tem uma rua, né, que passa para sair da praça. E tu percebeu que parece uma chave? Olha, isso mesmo, parece, né, o formato. Tu viu, Eduardo? Eduardo e pessoal todo, né? Tem uma... nesse período, eles também começaram a se preocupar muito com paisagismo também, né? Com como o ambiente, a parte externa ali das produções arquitetônicas eram elaboradas. Então, aí começou a ter uns jardins muito bonitos, com formatos diferentes, e aí essa praça também tem, essa imagem também tem a ver com isso. Tá, galera? Então, por que toda essa conversa? Isso tudo para a gente observar que conforme o mundo, a sociedade, as situações vão mudando, as obras e a forma como os artistas vão produzindo as obras vai mudando também, tá? E é isso que a gente estuda bastante quando a gente estuda história da arte, tá? Na linha do tempo que a prof mandou para vocês vão poder observar, e a gente não vai conseguir entrar nisso hoje, porque está quase terminando a aula, então a prof não vai começar essa conversa agora, a gente só vai ficar com esse exercício na nossa cabeça, para a semana que vem a gente conversar, então, sobre essa linha do tempo, mais especificamente, mas o que a gente observa no exercício da linha do tempo que a prof mandou para vocês? A prof mandou para a gente ter essa noção do todo, uma noção mais abrangente, tá? Uma noção de como as coisas vão modificando, tá? Nem sempre isso significa que elas vão evoluindo, não necessariamente essa noção de que uma coisa é melhor do que a outra, não tem a ver com isso, tá? Mas tem a ver com modificações que acontecem na sociedade, que acontecem na economia, na política mesmo, e tudo isso que acontece no mundo afeta a forma como os artistas produzem a arte. Porque eles querem trazer isso para a arte, né? Porque, assim, o que está acontecendo no mundo é o que os artistas trazem para suas obras também, tá? E aí a gente vai observando essas mudanças todas. O Igor tá com a mãozinha ali levantada, ele quer falar. Pode falar, Igor. Professora, eu vou ter um coliseu da... Travou um pouquinho, fala de novo, meu amor. Fala de novo, Igor, tá travado. Coliseu de banco que vai mostrar vídeo.
Igor, amorzinho, a prof vai pedir o seguinte, escreve ali no chat pra prof, tá? Que deu uma travadinha aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Tá, meu amor? Daí tu escreve no chat e eu te respondo. Combinado? Tá, gente? Então, assim, na linha do tempo, agora eu vou pedir para vocês, antes da gente finalizar nossa aula de hoje, que vocês reassistam aquele vídeo que a prof explica para vocês sobre a linha do tempo da história da arte, que eu mandei lá durante a quarentena. Porque, a partir do exercício que a gente fez hoje de olhar essas obras e observar o que vai mudando, né, na forma como os artistas produzem a arte, a gente vai falar sobre essa linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente vai entender alguns marcos históricos importantes que separaram períodos históricos. Os historiadores observaram que mudou muita coisa, então eles chamaram aquele período que mudou muito com outros nomes, tá? E assim como mudaram os períodos históricos, mudaram também as manifestações artísticas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso tudo, tá, meus amores? Então o exercício é o seguinte: reassistir aquele vídeo. Semana que vem a prof vai falar só sobre isso, tá? Aí, como a gente já fez esse exercício, eu vou direto na explicação dos diferentes períodos históricos e das diferentes manifestações artísticas que aconteceram de acordo com esses períodos históricos, tá? E lembrando de novo, gente, que é um recorte, a prof está fazendo uma escolha nesse momento de falar um pouco mais da arte, mais no sentido eurocêntrico ali. Eu até tentei colocar algumas coisas dos períodos dos povos pré-colombianos, mas tem muita coisa que ficou de fora e que aos pouquinhos a gente vai falando também, tá? Dúvidas, conversas, impressões. Eduardo, pode falar. Eu gostei dessa aula de artes porque ela conta toda a história, todo o trajeto do mundo, né? Sim, não é legal a gente estudar a partir das imagens e das obras como o mundo foi evoluindo e modificando? É muito legal, a arte tem essa função também, né, Eduardo? Da gente aprender sobre a história da humanidade também, tá? Lembrando que tem muita história que ficou de fora aí, porque a humanidade é muito grande, muito complexa, tem muitos povos e culturas que ainda não estão representados nessa linha específica que a prof mandou para vocês, mas que a gente vai estudar também. Tá? Quem mais quer conversar com a prof? Gurias, entenderam, ouviram, perceberam, conseguiram entender, fazer essa brincadeira aí com a prof? Conseguiram olhar essas obras ali? O Eduardo fez uma observação, fez algumas observações bem detalhadas de cada obra, isso é interessante também a gente observar, né, os detalhes das obras, mas o exercício é olhar no geral, assim, o que foi mudando, o que foi modificando. Daí, semana que vem, a gente começa a falar sobre a linha do tempo, tá? Já entramos direto. E aí, olha só que legal. A gente olhou esse vídeo das obras sem saber em que períodos elas estavam, né? A prof não colocou ali no vídeo, vocês viram? Eu não coloquei ali se era pré-história, se era antiguidade, o que era. Eu vou mandar um outro vídeo com as mesmas obras, as mesmas detalhezinhos que vocês viram ali, só que daí, gente, mostrando para vocês que momentos são esses, que manifestações artísticas são essas, tá? E aí a gente vai ainda aprender ainda mais sobre essa história no geral, tá? Tu vai mandar isso no grupo, Sora? Eu mando sempre no grupo ali das famílias, tá? Daí vocês têm acesso ali, pelo mesmo grupo que vocês têm acesso ao link de acesso da aula, vocês também acessam os materiais que a prof manda, tá bom? Anne, que não ouvi tua voz, tudo certo? Quem mais eu não ouvi a voz hoje? Tudo certo, Sora. Certo, meu amorzinho? Conseguiu fazer o exercício de olhar ali? Sim. Dá pra senhora remandar esse vídeo pro grupo? Sim, tá ali no grupo, eu vou marcar ele, vou falar com vocês, mostrar onde é que tá? Olha o chat, Sora. Tá bom. Obrigada, Sora. Tá?
De nada, meu amor. Olhem de novo, namorem as imagens, tá? Olhem com cuidado, assim, aproveitem, que são imagens bem bonitas. E todas essas obras são obras bem importantes da história da arte, tá, gente? Apesar de ter muitas outras, além dessas, essas também são bem importantes que a prof escolheu, tá? Então, lembrando de novo, a prof vai mandar novamente esse vídeo agora com os períodos artísticos. Aí vocês já vão saber um pouquinho mais. E aí, semana que vem, a gente detalha e tira as dúvidas em relação aos períodos, à linha do tempo que a prof tinha mandado, tá? O trabalho. E aí, gente, olha só que legal. Com essa aula seguinte, a gente finaliza como é que diz? Agora a prof perdeu a palavra aqui. A gente está relembrando, né, tudo que foi encaminhado de atividade da quarentena. Então, com a aula da semana que vem, a gente finaliza essa retomada de atividades, tá? Daí a gente vai ter relembrado todas as atividades mais importantes, principalmente, assim, de história da arte que a gente teve, tá? Então, aí a gente já vai... Lembrem, amores, sim, amores, quem precisar sair pode sair, tá? Porque já finalizamos a aula. Lembrem de mandar os trabalhos, quem ainda não mandou, tá? Prof, aguarda esses trabalhos via WhatsApp ou via e-mail, tá? Dúvidas também pode mandar, perguntar para a prof coisas, a prof, na medida em que consegue, vai respondendo, tá, meus amores? Saudade enorme de vocês. Daqui a alguns dias eu vou te mandar o do filme, a resenha do filme. Isso, amor, a resenha do filme manda também, tá? Professora, eu fiz a resenha eu tenho que fazer 2 temas antes e depois mandar aquele. Tudo bem, não tem problema. Vai na tua organização, tá, Laura? Uhum. Então tá bom, meu amor. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Eduardo. Oi, Igor. Fala, meu amor. Tem alguma dúvida? Não, senhor. O Coliseu